A origem dos europeus segundo a Bíblia. Já olhou para o rosto de um estrangeiro e se perguntou como surgiram tantas diferenças entre os povos? Por que alguns têm pele clara e outros escura? Como nasceram tantas línguas e culturas distintas? E mais intrigante ainda, como esses diversos povos se espalharam pelos continentes, levando consigo suas singularidades? A Bíblia, surpreendentemente, oferece uma narrativa fascinante sobre essa distribuição humana pelo globo, especialmente sobre como os europeus chegaram a habitar suas terras. A história da humanidade, segundo as Escrituras, não começa com separação, mas com unidade. Como lemos em Atos capítulo 17, versículo 26, de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos anteriormente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esta passagem revela uma verdade profunda. Toda a rica diversidade humana que vemos hoje surgiu de uma origem comum, seguindo um plano divino meticulosamente orquestrado. No princípio, um jardim exuberante abrigava os primeiros humanos. O ar era perfumado com fragrâncias de frutos maduros e flores viçosas. Sob a luz dourada do sol filtrada pelas folhagens densas, Adão e Eva caminhavam descalços, sentindo a terra úmida sob seus pés. Como nos conta o livro de Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 27, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esta passagem ilumina uma verdade fundamental. Todos os seres humanos, independentemente de sua aparência ou origem, compartilham essa dignidade inerente de serem criados à imagem divina. Nosso valor não está nas características externas, mas na essência que nos foi concedida pelo Criador. Gerações se passaram. A humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu. O céu que antes brilhava azul agora se cobria de nuvens escuras e pesadas. O aroma da chuva iminente preenchia o ar. No horizonte, um homem de barba grisalha e mãos calejadas trabalhava incansavelmente em uma estrutura de madeira colossal. Vizinhos zombavam, crianças apontavam curiosas. Noé, no entanto, perseverava na construção da arca, obediente ao comando divino. As primeiras gotas caíram, logo transformando-se em torrentes. O que começou como um murmúrio de água se transformou em um rugido ensurdecedor. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva despencou dos céus, enquanto as fontes do abismo se rompiam. A água subia, engolindo colinas, depois montanhas. Dentro da arca, o cheiro de madeira molhada e animais confinados impregnava o ar. O balanço constante do navio improvisado causava náusea nos 8 únicos sobreviventes humanos: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas respectivas esposas. Quando finalmente as águas baixaram, revelando um mundo transformado, Noé e sua família emergiram para repovoar a terra. Como nos informa Gênesis capítulo 9, versículo 18, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. A partir deles se povoou toda a terra. Esta passagem é crucial para entendermos a diversidade humana, pois revela que todas as nações descendem destes 3 homens. Professor Teófilo Oliveira, especialista em estudos bíblicos da Universidade Teológica de São Paulo, explica: a tabela das nações em Gênesis 10 nos oferece o que podemos considerar o primeiro registro etnográfico da história. É fascinante como este capítulo traça linhagens que correspondem a movimentos migratórios confirmados por evidências arqueológicas modernas. Os descendentes de Sem estabeleceram-se principalmente no Oriente Médio e partes da Ásia, formando povos como os hebreus, assírios e arameus. Os filhos de Cã migraram para a África e algumas regiões do Oriente Médio, enquanto os descendentes de Jafé se espalharam pela Europa e outras partes da Ásia. Agora, concentremo-nos nos descendentes de Jafé, aqueles que viriam a formar os povos europeus. Gênesis capítulo 10, versículos 2 a 5, nos apresenta os 7 filhos de Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras.
Cada um desses filhos fundou povos distintos que eventualmente se estabeleceram em diversas regiões da Europa e Ásia. Imagine Gomer, um homem alto e robusto, liderando seu clã através de planícies verdejantes. O vento frio soprava pelos campos de grama alta enquanto eles seguiam para o norte. Gerações depois, seus descendentes, conhecidos como cimérios e citas, habitavam as regiões ao redor do Mar Negro, áreas que hoje fazem parte do leste europeu e partes da Ásia Ocidental. Os cimérios viviam em tendas de pele de animal, habilmente costuradas para resistir aos ventos gelados do inverno. O cheiro de carne assada e ervas silvestres preenchia o ar ao redor de suas fogueiras noturnas. Eram nômades, conhecidos por sua habilidade na montaria e pelo temperamento guerreiro. As mulheres, tão hábeis quanto os homens com o arco e flecha, participavam das caçadas e ocasionalmente das batalhas. Magog conduziu seus seguidores por terras ainda mais distantes. Seus descendentes, os citas, tornaram-se conhecidos por sua perícia em cavalgar e arqueria. Vagavam pelas estepes do que hoje é o sul da Rússia e Ucrânia. O som de cascos trovejantes anunciava sua chegada, enviando ondas de medo entre tribos vizinhas. Suas vestimentas elaboradas, feitas de couro e decoradas com intrincados desenhos, refletiam uma cultura rica e complexa. O metal das espadas cintilava sob o sol da estepe, enquanto os guerreiros citas realizavam manobras impressionantes em seus cavalos. Madai estabeleceu-se na região que hoje conhecemos como Irã, fundando o povo Medo, que mais tarde desempenharia papel crucial no desenvolvimento da civilização persa. Os medos construíram cidades impressionantes com paredes altas de tijolos dourados que brilhavam ao pôr do sol. Seus jardins suspensos, irrigados por engenhosos sistemas de aquedutos, eram preenchidos com o aroma de romãs, figos e flores exóticas. No centro da capital, sacerdotes realizavam rituais elaborados em templos de pedra, onde a fumaça de incenso subia em espirais para o céu. Javã é tradicionalmente associado aos gregos. O nome Javã está ligado aos jônios, uma das 4 principais tribos gregas. Os gregos fizeram contribuições significativas para a civilização ocidental, incluindo filosofia, democracia e as artes. Cidades como Atenas e Esparta tornaram-se centros de cultura e aprendizado que moldaram o desenvolvimento da história europeia. Uma tarde em Atenas, o ar carregava o aroma de azeite e mel. No mercado, mercadores negociavam tecidos tingidos de púrpura, ânforas de vinho e azeite, enquanto filósofos debatiam sob as sombras dos pórticos de mármore. O som de sandálias batendo contra a pedra polida ecoava pelas ruas estreitas. Nas encostas do Partênon, o sol refletia-se nas colunas de mármore branco, enquanto sacerdotisas preparavam oferendas para Atena. Tubal e Meseque são frequentemente conectados a povos antigos que se estabeleceram na região ao redor das montanhas do Cáucaso e na Anatólia, a moderna Turquia. Esses povos se envolveram em comércio e guerras, influenciando as primeiras culturas da Europa e da Ásia Menor. As montanhas do Cáucaso erguiam-se imponentes contra o céu, seus picos nevados refletindo a luz do amanhecer. Nos vales abaixo, ferreiros habilidosos moldavam armas e ferramentas de um metal recém-descoberto, o ferro. O som rítmico de martelos contra bigornas ecoava pelos vales, enquanto caravanas de comerciantes atravessavam passagens estreitas, carregando mercadorias exóticas de terras distantes. Os descendentes de Tira são tradicionalmente ligados aos trácios, um antigo grupo de tribos que habitava partes do sudeste da Europa, incluindo o que é hoje a Bulgária, Grécia e Turquia. Os trácios eram conhecidos por sua sociedade guerreira e realizações artísticas, influenciando as culturas ao seu redor. Nas florestas densas da Trácia, guerreiros cobertos de tatuagens realizavam danças rituais ao redor de fogueiras crepitantes. O som de tambores e flautas de osso enchia a noite, enquanto o hidromel fluía livremente em taças ornamentadas de prata. Seus cavalos, pequenos mas robustos, pastavam nas proximidades, equipados com arreios decorados com motivos de animais e espirais. Um momento significativo para os descendentes de Jafé foi o período de migração, também conhecido como invasões bárbaras, que ocorreu durante a Antiguidade Tardia e início do período medieval. Durante esse tempo, várias tribos,
incluindo aquelas descendentes de Jafé, como os godos, vândalos e hunos, moveram-se pela Europa, levando à queda do Império Romano Ocidental e à formação de novos reinos e culturas. Imagine o cenário: uma tarde fria em Roma, onde o céu cinzento pairava sobre a cidade eterna. Legionários nervosos patrulhavam as muralhas, observando o horizonte. Ao longe, uma nuvem de poeira anunciava a chegada de milhares de guerreiros visigondos. O som de carroças e cavalos crescia a cada momento. Dentro da cidade, famílias romanas reuniam seus pertences, enquanto comerciantes escondiam seus tesouros. O império que dominara o mundo conhecido por séculos agora tremia diante de povos que antes considerava bárbaros. Enquanto esses eventos se desenrolavam, uma transformação paralela ocorria no cenário humano: a Torre de Babel. Esta história fascinante, encontrada em Gênesis capítulo 11, versículos 1 a 9, explica a origem das diferentes línguas e a dispersão dos povos pela terra. Numa ampla planície na terra de Sinear, o ar vibrava com o som de milhares de martelos. Tijolos recém-queimados, ainda quentes ao toque, eram empilhados metodicamente. O cheiro de argila e suor impregnava o ar. Homens e mulheres trabalhavam em uníssono, comunicando-se em uma única língua universal. No centro da planície, uma estrutura monumental começava a tomar forma, esticando-se em direção ao céu como um dedo acusador. Vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus, proclamavam seus líderes. Assim faremos um nome para nós mesmos e não seremos espalhados pela face da terra. Mas o Senhor observava. Como nos relata Gênesis capítulo 11, versículos 5 a 8, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse: Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a língua do outro. Assim o Senhor os dispersou dali pela face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. De repente, o capataz gritou ordens que ninguém compreendia. Um pedreiro pediu mais tijolos, mas recebeu olhares confusos. Uma mulher chamou seus filhos, que não reconheceram suas palavras. O pânico se espalhou quando as pessoas perceberam que não podiam mais se comunicar. Grupos começaram a se formar em torno daqueles que compartilhavam um novo idioma comum. Frustrados e incapazes de continuar o projeto, esses grupos gradualmente partiram em direções diferentes, levando consigo suas novas línguas e começando novas vidas em terras distantes. Esta intervenção divina teve um impacto profundo. De repente, incapazes de se entender, as pessoas foram forçadas a abandonar seu projeto e se espalhar pelo globo. Esta dispersão levou à formação de diferentes idiomas, culturas e nações, marcando o início das diversas sociedades humanas que vemos hoje. A confusão das línguas em Babel acelerou o processo de migração já iniciado pelos descendentes de Noé. Os diferentes grupos linguísticos, agora incapazes de se comunicar efetivamente com outros, naturalmente se agruparam e partiram em diferentes direções. Este movimento de povos foi crucial para o desenvolvimento das civilizações, especialmente na Europa. Carolina Mendes, antropóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro, observa: o que vemos na história de Babel é um fenômeno que os antropólogos chamam de divergência cultural. Quando grupos se isolam, começam a desenvolver características culturais distintas, incluindo linguagem, costumes e crenças. A narrativa bíblica captura poeticamente este processo. À medida que os descendentes de Jafé migravam para regiões com climas e ambientes diferentes, seus corpos começaram a adaptar-se a essas novas condições. Uma das adaptações mais notáveis foi a variação na cor da pele entre as populações humanas. A cor da pele é determinada principalmente pela quantidade de melanina, um pigmento produzido na pele. A melanina protege a pele contra a radiação ultravioleta, UV, nociva do sol. Populações que viveram por períodos prolongados em regiões com alta radiação UV, como a África, desenvolveram pele mais escura para proteção contra a intensa luz solar. Por outro lado, conforme alguns grupos migraram para áreas com luz solar menos intensa, como a Europa,
havia menos necessidade de altos níveis de melanina. Nesses ambientes, ter pele mais clara era vantajoso porque permitia uma melhor síntese de vitamina D em condições de menor luz solar. Isso é particularmente importante em regiões com invernos longos e luz solar limitada. Ao longo de muitas gerações, a seleção natural favoreceu indivíduos com pele mais clara nessas regiões, levando à predominância de tons de pele mais claros entre as populações na Europa. Os descendentes de Jafé que se espalharam pela Europa e partes da Ásia experimentaram essas pressões ambientais à medida que se estabeleciam em diferentes climas. Suas características físicas, incluindo a cor da pele, adaptaram-se aos seus novos ambientes. Imagine a jornada de uma família descendente de Jafé migrando para o norte da Europa há milhares de anos. Conforme avançavam para territórios cada vez mais frios, seus corpos enfrentavam novos desafios. O sol, outrora abundante e opressivo, agora aparecia por poucas horas durante os meses de inverno. A pele que antes precisava de proteção contra o excesso de radiação solar, agora lutava para absorver luz suficiente para sintetizar vitamina D essencial. Em uma pequena aldeia próxima ao que hoje chamamos de Mar Báltico, uma criança nasceu com pele ligeiramente mais clara que seus pais. À medida que crescia, sofria menos com deficiências nutricionais durante os longos meses de inverno. Sua saúde superior permitiu que sobrevivesse e tivesse mais filhos, alguns dos quais herdaram sua característica de pele mais clara. Ao longo de centenas de gerações, essa característica tornou-se predominante na população. Além da cor da pele, outras características físicas também se adaptaram a diferentes ambientes. Por exemplo, populações em climas mais frios frequentemente desenvolveram corpos mais robustos com membros mais curtos, o que ajuda a reter calor. Em contraste, populações em climas mais quentes desenvolveram corpos mais altos e esguios para dissipar o calor mais eficientemente. Este processo de adaptação pode ser visto como parte do plano providencial de Deus, permitindo que os humanos prosperassem em habitats diversos em todo o globo. Como nos lembra o livro de Jó capítulo 12, versículos 7 a 10. Pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Às aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos estes não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. O conceito de providência divina na diversidade humana é uma ideia profunda e poderosa que sublinha a intencionalidade por trás das diferenças que vemos entre as pessoas hoje. De acordo com a Bíblia, a mão providencial de Deus guia o desenrolar da história e o desenvolvimento das sociedades humanas. Atos capítulo 17, versículo 26, fornece um versículo-chave que encapsula esta ideia. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos anteriormente estabelecidos e os limites da sua habitação. Esta passagem sugere que Deus não apenas criou todos os humanos de uma origem, mas também orquestrou sua distribuição e desenvolvimento por toda a terra. O tempo e o lugar de cada grupo na história fazem parte do grande design de Deus. Esta perspectiva nos encoraja a ver a diversidade entre as pessoas não como uma série de mutações aleatórias ou acidentes da história, mas como parte de um plano deliberado de Deus. As diferenças na cor da pele, idioma, cultura e tradições são todos elementos de uma tapeçaria tecida pela providência divina. Este entendimento pode fomentar um senso de unidade e respeito entre diferentes grupos, reconhecendo que todos fazem parte da criação de Deus. Uma maneira poderosa de ilustrar este conceito é através da história das nações e seus papéis na narrativa bíblica. A Bíblia contém numerosos exemplos de como diferentes nações e povos, cada um com suas características únicas, foram usados por Deus para cumprir seus propósitos. Por exemplo, os israelitas foram escolhidos para ser o povo de Deus, mas sua história está entrelaçada com a de muitas outras nações, dos egípcios e babilônios aos romanos e gregos. A interação entre essas nações frequentemente levou à troca de ideias, tecnologias e práticas culturais, enriquecendo a experiência humana. Durante o exílio babilônico, por exemplo, os israelitas foram expostos a novas ideias e formas de pensar, que influenciaram seu desenvolvimento religioso e cultural. Da mesma forma,
A propagação da cultura helenística através das conquistas de Alexandre, o Grande, criou um quadro cultural comum que facilitou a propagação do Evangelho na era do Novo Testamento. A diversidade de culturas também pode ser vista como um reflexo da diversidade dentro da criação de Deus. Assim como o mundo natural é preenchido com uma variedade de plantas, animais e paisagens, também o mundo humano é preenchido com uma variedade de povos. Esta diversidade é um testemunho da criatividade de Deus e da riqueza de sua criação. Mostra que a imagem de Deus não está limitada a uma única forma, mas é expressa de muitas maneiras diferentes através de diferentes povos e culturas. A história de Ruth, uma mulher moabita que se tornou ancestral do rei Davi, e, finalmente, de Jesus, ilustra como a providência de Deus pode trabalhar através de indivíduos de diferentes origens. A inclusão de Ruth na genealogia de Jesus destaca a ideia de que o plano de Deus transcende fronteiras étnicas e culturais, reunindo pessoas de diferentes origens para cumprir seus propósitos. O Novo Testamento continua esse tema de providência divina e diversidade. O dia de Pentecostes, como descrito em Atos capítulo 2, é um exemplo poderoso. Neste dia, pessoas de muitas nações diferentes estavam reunidas em Jerusalém, e todas ouviram os apóstolos falando em seus próprios idiomas. Este evento milagroso simbolizou a derrubada de barreiras linguísticas e a união de povos diversos sob a mensagem do Evangelho. Sublinhou a ideia de que as boas novas de Jesus Cristo são para todas as pessoas, independentemente de sua origem étnica ou cultural. O ministério de Paulo ilustra ainda mais como a igreja primitiva abraçou a diversidade. Como apóstolo dos gentios, Paulo viajou extensivamente, pregando para pessoas de várias origens. Suas cartas às igrejas primitivas frequentemente abordavam questões de diversidade cultural e étnica, exortando os crentes a se verem como parte de um corpo em Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 28, Paulo escreve: Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza a unidade dos crentes em Cristo, transcendendo todas as distinções humanas. O conceito de providência divina na diversidade humana também tem profundas implicações para como vemos e tratamos os outros. Reconhecer que cada pessoa faz parte do plano de Deus nos encoraja a tratar todas as pessoas com dignidade e respeito. Nos desafia a ver além das diferenças superficiais e apreciar as contribuições únicas que cada pessoa e cultura trazem para o mundo. Além disso, entender a natureza providencial da diversidade humana pode nos inspirar a trabalhar por maior unidade e reconciliação. Nos chama a celebrar a riqueza de diferentes culturas enquanto também buscamos terreno comum e construímos pontes entre comunidades. Esta perspectiva se alinha com a visão bíblica de uma humanidade diversa, mas unida, como vista na visão da nova criação em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, onde pessoas de cada nação, tribo e língua estão diante do trono de Deus em adoração. Em conclusão, exploramos as fascinantes e profundas perspectivas bíblicas sobre a origem e diversidade da humanidade. Começando pela criação de Adão e Eva, vimos como todos os humanos compartilham uma origem comum, criados à imagem de Deus. Os descendentes de Noé, particularmente Jafé, espalharam-se pela Europa e Ásia, adaptando-se aos seus ambientes e contribuindo para a rica tapeçaria da civilização humana. A história da Torre de Babel destacou a intervenção divina que levou ao desenvolvimento de diferentes idiomas e culturas, enquanto a narrativa dos descendentes de Jacó mostrou como o povo escolhido de Deus interagiu com outras nações, enriquecendo ainda mais a história humana. Também exploramos a influência do clima e do ambiente nas características físicas, ilustrando como o plano providencial de Deus permitiu que os humanos prosperassem em habitats diversos. Por fim, examinamos o conceito de providência divina na diversidade humana, enfatizando como as diferenças entre nós fazem parte do grande design de Deus, refletindo sua criatividade e a unidade de todas as pessoas sob seus cuidados. Esta história nos deixa com 3 lições poderosas. Primeiro, nossa unidade fundamental como seres humanos transcende todas as diferenças superficiais. Somos todos criados à imagem de Deus. Segundo, a diversidade humana não é acidental, mas parte do plano divino para enriquecer nossa experiência coletiva e permitir nossa adaptação a diferentes ambientes. Terceiro,
Nosso chamado como humanidade é celebrar nossas diferenças enquanto reconhecemos nossa herança comum e interdependência. E isto nos leva a algumas perguntas provocativas. Como podemos honrar tanto nossa herança cultural específica quanto nossa humanidade compartilhada? De que maneiras a compreensão da origem comum de todos os povos pode nos ajudar a superar preconceitos e divisões em nosso mundo hoje? E como podemos ver a diversidade humana não como ameaça, mas como expressão da criatividade divina? Convido você a refletir sobre estas questões em sua própria vida. Como está a compreensão das origens humanas pode transformar a maneira como você vê pessoas de diferentes culturas e origens? Agradeço sinceramente por assistir a este vídeo. Se você achou este conteúdo enriquecedor, por favor, deixe seu comentário compartilhando suas perspectivas pessoais sobre esta narrativa bíblica. Suas reflexões são valiosas para a nossa comunidade. E não se esqueça de se inscrever no canal Histórias da Bíblia para mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.